messiânicas. Então, a gente precisa falar essa palavra com muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, respaldo bíblico, né? Porque essa palavra ela é tão importante, amados, que ela é a única, fora a ressurreição, que os 4 evangelhos estão falando sobre ela. Imagine o grau de importância desse milagre. Que os quatro evangelhos, quem escreveram, se detiveram a falar essa mesma passagem, cada um vendo com a sua ótica. Mas eles 4 relataram o que viram Jesus fazer. Amém, igreja? E esse milagre ele é tão importante que tem pessoas que tentam negar esse milagre. Tem pessoas que tentam dizer que esse milagre não aconteceu, que foi uma hipnose, ou tentam dizer que na realidade Jesus ele dividiu com seus discípulos o que tinha e cada um foi dividindo e todos conseguiram se alimentar dessa maneira. Mas quando a gente olha direitinho o que a palavra diz, a gente vê que Jesus ele saiu para esse lugar sem provisão. Seus discípulos também, e a multidão que estava buscando Jesus por ver ele operar milagres. Jesus ele estava assim, numa fase que ele estava ensinando muito e fazendo muitos milagres, e as pessoas estavam já reconhecendo quem ele era, as pessoas queriam levantar ele como rei, as pessoas entendiam que ele era Deus, que ele era o Senhor, e já estavam seguindo a ele. Então, quando as pessoas foram até Jesus, não foram preparadas com provisões, porque elas foram até Jesus, buscar Jesus num lugar, Jesus não estava, e elas foram procurando até encontrá-lo. Amém, igreja? Então, olha só, a busca do povo pela presença do Senhor. A sede que as pessoas tinham. E tentam negar esse milagre, mas esse milagre ele foi real, ele foi verdadeiro. Nós sabemos que Jesus ele é o eu sou, o todo-poderoso, ou como o apóstolo da graça diz, o grande eu sou. Amém? Porque cada um pode dizer eu sou alguma coisa, mas Jesus, Deus, ele é o grande eu sou, o todo-poderoso, o criador de todas as coisas. A Bíblia diz que não há impossível para Deus. Quando Deus opera, não há quem impeça. Amém, igreja? Então, Jesus, com o seu poder, ele fez esse milagre. Ele fez o milagre da multiplicação. Ele, nesse momento, quis provar os seus discípulos, quis provar a fé dos seus discípulos, ou ver qual seria a atitude dos seus discípulos que o acompanharam. Os discípulos viveram com Jesus intensamente. Constantemente eles estavam com Cristo, sendo ensinados, aprendendo, ouvindo, né? E vendo os sinais e as maravilhas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14. Foi esse Marcos que leu? Amém. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Eu quero dar uma pausa aqui, amados. Tem explicações que eu preciso mostrar para a igreja. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falando algumas coisas comigo acerca de nós, acerca de Deus. E, ao mesmo tempo, assim,
eu tive um quebrantamento muito grande quando eu olhei que essa palavra ela é um cumprimento aonde Jesus, como bom pastor, ele veio, amados, para dar vida por nós. E não só dar a vida por nós, mas ele veio nos alimentar, fisicamente e espiritualmente. Porém, nós temos que ter o cuidado de não buscar Jesus só pelo físico, só pelo material. Jesus ele é poderoso para suprir todas as áreas das nossas vidas. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso anseio, a nossa sede maior tem que ser pelo espiritual. Entendendo que ele pode fazer o milagre no material. Amém? Jesus pode trazer cura físicas, mas ele quer trazer a maior cura espiritual. Olha, quando a tua mente está sarada, quando o teu espírito está transformado, você consegue superar as outras dificuldades. Quando a sua mente, amados, está cansada, você não consegue nem se mover direito. Olha, o cansaço físico é um cansaço que, quando a sua mente está bem, você consegue superar. Mas quando é um cansaço mental ou espiritual, aí é horrível. Paralisa o homem totalmente. Mas Jesus ele tem cura para todas as áreas das nossas vidas. Então, aqui, amados, diz assim, aqui em Mateus ele estava escrevendo para o povo judeu. Amém? Cada escritor, quando ele estava relatando sobre Cristo, sobre o Evangelho, eles relatavam pensando em alcançar um público. Certo? Então, cada evangelista ou cada instrumento do Senhor para escrever o Evangelho, ele estava pensando em alcançar determinadas pessoas. A gente sabe que Lucas, ele queria alcançar os gentios, né? Já Mateus, ele queria alcançar os judeus. Então, a forma de Mateus escrever é uma forma peculiar e uma forma própria onde os judeus entendem. E a forma dele usar os termos indica que ele estava falando para um povo que tinha uma cultura. E essa cultura ela precisava ser respeitada. Porém, essa cultura ela precisava também ser transformada. Mas a gente transforma a cultura com sabedoria. É com a direção do Senhor. Mas primeiro, para a gente transformar uma cultura, a gente precisa se envolver com essa cultura. Para ser aceito e aí ter voz. Amém, igreja? Então, Mateus, ele não queria bater de frente com os judeus. Mas Mateus, ele queria usar o Evangelho para convencer aquele povo de que Jesus era o Senhor e o Salvador. Então, Mateus ele diz assim, ouvindo o que havia ocorrido, então, quando a gente vai olhar o que tinha ocorrido antes desse milagre, teve duas situações que ocorreram, que foram duas situações marcantes. Uma das situações é que Jesus ele envia os seus discípulos, os 12 discípulos, para uma viagem missionária, aonde Jesus ele dota eles de autoridade, de poder, e Jesus diz, olha, vão, prega o evangelho, cure os enfermos. Então Jesus ele envia os seus 12 discípulos. E antes deles irem para esse lugar, os discípulos chegam até Cristo e começam a relatar tudo o que eles viveram. E Jesus, entendendo que eles estavam cansados, Jesus vai para um lugar deserto para descansar com os seus discípulos. Amém, igreja? Então, Jesus ouviu, em primeiro lugar, os discípulos trazendo os seus relatos. Mas também Jesus, ele ouviu os discípulos de João Batista. Mas por que ele ouviu os discípulos de João Batista? Porque, amados, você pode observar que nos três, em Mateus, em Marcos e em Lucas, eles três se detêm a dizer
que João Batista ele foi decapitado. Aí eu lhe pergunto, quem era João Batista? Jesus reconhecia João Batista como um grande homem, né? Jesus disse que nascido de mulher não existia ninguém superior a João Batista. Ele era maior que todos. E João Batista foi o precursor, foi aquele que deu início, ajudou Jesus a dar início ao seu ministério. Ele preparou o caminho para Jesus, certo? Então ele preparou esse caminho. João Batista, ele cumpriu o seu chamado. E aqui Jesus ouve a notícia de que João Batista havia morrido. Sem contar também que João Batista ele era primo de Jesus. Amém, igreja? Era um parente. Então Jesus ele recebe a notícia da morte de um parente que preparou o seu caminho para que ele pudesse cumprir sua missão. Aí eu lhe pergunto, Jesus estava nesse momento triste ou feliz? Como homem, Jesus se fez homem, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que Jesus ele se fez homem. Jesus se tornou carne como eu e você, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas dores e às mesmas crises emocionais. Mas a diferença de Jesus para mim e para você é que ele era cheio do Espírito e ele tinha o Espírito sem medida. Por isso que ele rogou ao Pai para o Espírito vir e estar conosco, porque quando nós estamos com o Espírito Santo ele nos ajuda a superar as dificuldades da carne e ele nos ajuda a andar em espírito. E nesse momento, Jesus, ouvindo esse relato tão triste, ele precisaria andar na carne ou no espírito? No espírito. Mas ele procurou andar no espírito de uma maneira que também ele pudesse, junto com os discípulos, descansarem um pouco. Então, eles foram para esse lugar para descansar. Certo? Só que, aqui no versículo, continuando no mesmo versículo, diz que as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram como? A pé. Jesus foi de barco, mas a multidão foi a pé. Ela já estava procurando. Jesus, a palavra nos mostra que quando os discípulos foram enviados por Jesus, já era a terceira viagem deles em volta da Galileia. Jesus ele estava fazendo uma pregação ali naquelas cidades circunvizinhas. Jesus estava pregando ali naqueles lugares e já era a terceira vez que eles estavam fazendo isso. Então, o versículo 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Olha só, amados, Jesus ele foi fazer o quê nesse lugar deserto? Descansar, né? Mas chegando lá, ele viu o quê? Uma grande multidão. Entenda que essa grande multidão era como ovelhas sem pastor. E Jesus teve o quê? Compaixão. Aí eu pergunto, Jesus descansou? Jesus foi curar. Gente, olha, orar por cura e ministrar a palavra exige tanto de nós que nos suga. Depois de uma pregação com unção e poder, no outro dia você fica quebrado. Então Jesus já não estava bem, já estava precisando descansar, mas chega lá, ele vê aquela multidão e a misericórdia dele é tão grande que o coração dele encheu-se de ânimo e desejo de ajudar. Aí eu estava tomando banho e eu ouvi quando o Espírito Santo falou comigo sobre esse ponto, porque eu estava, Senhor, vai me revelando a tua palavra para que eu possa trazer para a tua igreja.
Então, o Espírito Santo, ele me disse assim, o nosso chamado precisa falar mais alto que a nossa dor. Menino, quando eu ouvi isso me marcou. Porque eu estava justamente meditando nessa parte que Jesus, ele estava indo descansar e não descansou. E Jesus, ele estava ali em meio à dor. Entenda que ele curou as pessoas, que ele ajudou as pessoas, que ele alimentou as pessoas, que ele fez um grande milagre em dor, em sofrimento, em tristeza. Mas Jesus, ele também entendia por que ele veio ao mundo. Qual era o propósito dele? Qual era o chamado dele? Qual era a missão dele? Amados, nós precisamos, como cristãos, imitar Jesus a esse ponto de entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de estarmos aqui na terra, de congregarmos, de virmos para essa igreja, qual o propósito de estarmos num trabalho, qual o propósito do Senhor ter nos dado uma família, de estarmos inseridos nessa família, qual o propósito de estarmos nessa sociedade, nesta nação, nesse bairro. Estamos aqui, amados, porque Deus, ele tem um projeto muito grande. E às vezes a gente vive como se não fôssemos nada ou ninguém. A gente vive como se não tivesse rumo. E muitas vezes, por viver sem rumo, nós estamos tristes, mas nós não estamos tristes. Muitas vezes não é por situações ou por causa do chamado. Nós estamos tristes porque nós estamos vazios. Vazios do propósito, vazios da missão. E esse vazio, ele traz canseira, e ele traz desânimo, e ele traz desilusão. Quando eu não tenho nada para fazer, eu fico sem perspectiva. Interessante é que quando Deus ele fez o homem para não ser um ser parado. A nossa mente, amados, ela pensa tanto. Eu até tinha anotado, mas eu esqueci. É não sei quantas informações que percorre cada decisão que você vai tomar. E o teu corpo, quando ele fica inerte, ele adoece. Deus fez o homem para se movimentar o tempo todo. Deus não nos chamou para ficar parado em momentos nenhum. Por mais que a gente diga, mas eu estou muito cansado. Gente, tem momentos que realmente a gente precisa descansar. Mas tem momentos que é mais necessário fazer a obra do que o nosso descanso. E Jesus, ele tinha essa sensibilidade. E nós precisamos imitá-los e alcançar também essa sensibilidade. Nós precisamos ter compaixão. Aqueles que não conhecem a Cristo ainda, amados, estão perdidos no mundo, estão sem paz, estão sem alegria, estão sem a salvação, estão destinados ao inferno. E a gente vai fazer pouco caso disso, a gente vai dizer, eu estou bem, eu já aceitei Cristo. Não! O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para algo mais. Você é um escolhido do Senhor. Você já parou para pensar, por que Deus me escolheu primeiro? Já parou para pensar isso? Eu já pensei muito. Por que você foi o primeiro na sua casa? Por que você foi o primeiro na sua família? Por que você foi o primeiro entre seus amigos? Porque você foi o primeiro entre tantas pessoas no mundo. Por quê? Já pensou? Porque o Senhor, além da misericórdia, Júnior, o Senhor te deu capacidade de alcançar pessoas que outras pessoas não iriam conseguir se não fosse você.
Só que muitas vezes nós somos travados pelo medo. O medo de assumir a responsabilidade nos impede de fazer mais. Só que o Senhor, Ele está cobrando, e lá na frente Ele vai cobrar muito mais. Ele vai dizer, eu te dei talentos, eu te dei dons, eu te dei capacidade, eu te chamei primeiro, eu te capacitei, te instruí, eu te dei o meu espírito, por que você ficou calado e parado? Entende, gente? É uma responsabilidade muito grande que está sobre as nossas mãos. E nós não podemos nos calar. A sociedade moderna está tentando nos engolir. Está tentando empurrar a cultura mundana ou o humanismo dentro de nós. Só que nós precisamos ser ousados e trazer a cultura do reino de Deus para o mundo. A gente precisa olhar para Cristo, se espelhar nele, imitar ele e viver como ele viveu, anunciando a grandeza, a soberania, a autoridade e o poder de Deus no nosso falar e no nosso agir. A nossa boca precisa glorificar o nosso Deus, aonde nós estivermos, nós temos que ter palavras para as pessoas. Eu fui na feirinha hoje, era 1 e pouquinho, e um rapaz começou a falar contra uma funcionária lá de uma barraca, e ele disse, eu pedi você raspou 2 cocos? Aí ela, baixinho, você pediu 2. Aí eu falei 2 com a mulher do outro lado, lá e começou. Aí a outra disse, não, deixa. Aí começou a resolver, disse, não, vou pegar outro coco, vou ralar para você. Tá tudo certo. A sua conta dá tanto, pode ir. Aí quando o homem saiu, aí a mulher disse, se você não tivesse aqui, eu ia falar até ele entender. Porque eu estava certa, ele pediu 2. Aí a mulher disse, mas não é assim. Aí eu disse, ficar calado é igual a sabedoria, é ter sabedoria. Gente, a gente precisa usar a palavra para as pessoas. São coisas mínimas que as pessoas estão precisando ouvir. Vão ouvir de quem? Da igreja. Do povo de Deus. Mas se eu não tenho comunhão com o Senhor, se eu não tenho uma vida de leitura bíblica, eu vou falar o quê? Aí eu vou fazer o quê? Como a pastora disse que foi para um lava-jato de crente, chegou outro crente, em vez de estar falando da palavra, estavam falando mal uns dos outros. Olha que coisa terrível. Chega um não crente lá, em vez de ter uma palavra de bênção, de vitória, vai ter o quê? Mais maldição. Então, gente, tudo isso é porque as pessoas, elas ainda não entenderam quem são. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia por que ele veio. Hoje, igreja, nós sabemos quem somos em Deus. Hoje nós somos filhos por causa de Jesus. Hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Hoje nós fomos chamados para ir para o céu, morar com o Senhor para sempre. E hoje nós fomos escolhidos para continuar a missão de Deus. Jesus, ele veio para a terra para cumprir a missão do Pai. E essa missão, ele colocou sobre nós essa responsabilidade. Ele disse, eis que vos dou poder. Ide. Eu recebi do meu Pai poder. E eu estou dando a vocês. Jesus, ele compartilhou conosco aquilo que ele tinha, o poder que ele recebeu do Pai, a autoridade que ele recebeu do Pai, ele nos deu. E o Espírito que ele também recebeu do Pai, ele também nos deu.
Ele nos deu o seu Espírito, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos não, olha, não se perturbe o coração de vocês, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Conselheiro, o Espírito da verdade, estará convosco todos os dias, e Ele vos guiará em toda a verdade, mas muitas vezes nós não queremos ser guiados pelo Espírito, nós queremos ser guiados pela carne, pela emoção, pelas circunstâncias. Veja que Jesus, ele não foi guiado pela emoção dele, ele não foi guiado pela circunstância dele, mas ele foi guiado pelo propósito que ele tinha de vida, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi para esse lugar para descansar, mas lá o Espírito Santo disse, não, Senhor, o Senhor vai continuar aqui cumprindo a sua missão, porque essas pessoas precisam ver que o bom pastor, ele veio ao mundo, o bom pastor, ele veio cuidar das ovelhas que não eram cuidadas, ele veio alimentar as ovelhas e ele veio morrer pelas ovelhas. Jesus, com esse milagre, ele precisava mostrar tudo isso. Amém, igreja? E nós precisamos mostrar quem é o nosso Deus quando a gente abre a nossa boca. Quando você abre a sua boca, ou você glorifica a Deus, ou você maldiz a Deus. Ou você honra, ou você está atrapalhando a missão. E amados, nós somos ovelhas do Senhor, nós somos trigo, nós somos boa terra. Amém? A boa palavra de Deus está em nós e ela tem que frutificar, ela tem que produzir muito no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero que a igreja abra comigo em Ezequiel 34, versículo 8. Jesus, ele veio para ter compaixão das ovelhas, porque o próprio Pai teve compaixão das ovelhas. Esse capítulo aqui, de Ezequiel 34, fala sobre os pastores e as ovelhas. E no início, quando eu estava lendo, eu fiquei emocionado com a bondade e o amor de Deus. E com o zelo do Senhor para conosco que somos suas ovelhas. Nós estávamos no mundo sem pastores ou com pastores maus. Mas Jesus, ele veio para mostrar como é que tem que ser o bom pastor. E ele veio sendo o nosso bom pastor e levantando outros pastores bons para dar continuidade àquilo que ele iniciou. Aqui no versículo 8, diz assim: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho. O 9 diz: ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Jesus veio fazer isso, igreja. Amém? Jesus, ele veio em busca das suas ovelhas para ele mesmo cuidar delas. Então, entenda o seguinte: Jesus teve compaixão daquela multidão.
Estava ali no lugar deserto, com fome, já estava anoitecendo e Jesus se preocupou com elas. Jesus estava ali por compaixão, ele começou a ensinar e a curar, a ponto de atardecer. Como atardeceu, elas não tinham mais como voltar ou voltar com fome. Imagine, aquelas pessoas estavam o dia todinho sem comer nada, porque queriam algo do Senhor. E o Senhor, por sua compaixão e misericórdia, estava ali para ajudá-las, para alimentá-los. Então, esse texto, amados, esse milagre, ele está justamente mostrando o cumprimento dessa profecia. Que Jesus, ele é o pastor, ele é o Senhor, e ele veio para cuidar das ovelhas, que são de quem as ovelhas? De Deus. O nosso dono é o Senhor. Amém? O nosso dono é o Senhor. Aí o versículo 15 diz assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. O 23 diz assim: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Quem é esse? Jesus. Ele veio da linhagem de Davi. O Senhor disse: o meu servo Davi. Por isso que aquele cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele milagre estava revelando que Jesus era de descendência davídica. E ele veio para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Davi sempre tivesse um sucessor para reinar sobre o povo de Deus. E Jesus é esse sucessor. Amém, igreja? Então, Jesus, ele veio para cuidar das ovelhas do Senhor. E igreja, olha, as ovelhas do Senhor não eram só aquelas pessoas, não. Nós somos também hoje a ovelha do Senhor. Nós temos um Deus todo-poderoso que nos ama e que cuida de nós. Ou entenda, Deus, ele quer o melhor para a tua vida. É por isso que o Senhor disse para Israel: meus planos para vocês não é planos de mal, mas é planos de paz. O meu desejo é dar o que o seu coração de vocês deseja. Mas quando o coração de vocês estiverem alinhados à minha palavra. Às vezes a nossa dificuldade, amados, é alinhar os nossos planos, os nossos sonhos e os nossos desejos ao de Deus. Mas quando a gente começa a compreender Deus, a confiar nele e entregar a vida totalmente a ele, Deus, ele vai organizando, Deus, ele vai alinhando todas as coisas. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, aí eu vejo os planos, eu vejo a bondade de Deus, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo o agir de Deus, eu vejo o sobrenatural de Deus, eu vejo as bênçãos de Deus, eu vejo as vitórias, eu começo a conquistar. Tem cristão que quer conquistar sem se posicionar. Amados, bênção antecipada é morte. Sabia disso? Eu preciso primeiro ser transformado. E esse milagre é um milagre que Jesus ele estava mostrando. Olha, eu estou aqui, eu sou o pastor de vocês, eu estou aqui para cuidar de vocês, mas vocês precisam crer em mim e confiar suas vidas a mim. Israel precisava ver que Jesus era o enviado do Pai, era o descendente de Davi, que Jesus ele era o provedor daquela nação, e aquele queria cuidar e guardar aquela nação. Mas sabe o que aquela nação fez? Rejeitou. É diferente da gente hoje? Quantas vezes a gente rejeita dizendo que não está rejeitando?
As nossas preferências diz as nossas escolhas. Tem um culto hoje. Culto da família. Culto maravilhoso. Não vou para a igreja hoje, não. Vou ficar em casa e vou descontrair minha mente. Vou entrar na Amazon e vou começar a assistir alguns filmes. Essa semana foi tão corrida, foi tão atribulada. Eu ir para a igreja para ouvir aquela palavra de sempre do pastor, já estou cansado. Amados, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, Ele usa quem Ele quer. Quem vem para a casa dele com anseios, com desejos, né? Quem vem para a casa dele com dificuldades ou necessitado, é ele que vai te suprir. É ele que vai te preencher. É ele que vai fazer. Às vezes a gente coloca nossas expectativas em homens. Às vezes a gente se apoia em homens, às vezes a gente confia em homens. Mas o pastor, ele não é um profeta. Gente, eu não sou um profeta. Mas quando Deus ele quer revelar, ele usa quem não é profeta, ele usa até um jumento. Amém? Então, a gente precisa parar de se apoiar em homens. Quando vier, vem entendendo, eu estou indo cultuar o meu Deus. Eu estou indo ter comunhão com os meus irmãos. Eu estou indo buscar o meu Deus. Eu estou com dor de cabeça, mas lá o meu Deus vai me curar. Eu estou com dor no ventre, lá o Senhor vai me curar. Eu estou com dor no joelho, lá o Senhor vai me curar. Eu estou com enxaqueca, lá o Senhor vai me curar. Eu estou com dificuldade financeira, lá o Senhor vai prover. O Senhor vai trazer uma palavra de vitória. O Senhor vai trazer uma palavra de bênção. O Senhor ele vai operar sinais e maravilhas, porque você está necessitado dele. Esse povo que foi atrás de Jesus estava necessitado de Jesus, queria a cura e queria se alimentar. Jesus rejeitou ou fez um milagre? Aonde há necessidade, há provisão. Deus não vai prover aonde não há necessidade. E o lugar da provisão é aqui. Interessante, amados, que a descendência de Jesus é de Belém. Belém quer dizer casa do pão ou casa de oração. É o lugar de se alimentar, Belém. Ou seja, Jesus ele veio do lugar que tem provisão, que tem alimento. E Jesus ele quer te dar. Quem vem com sede é saciado. Quem vem com fome é alimentado. Quem vem com necessidades são supridas. A igreja precisa entender isso. Então, uma coisa que a gente precisa entender: tem cultos que a gente prioriza, mas todo culto é um culto para o Senhor fazer milagres e maravilhas, quando a gente vem de todo o nosso coração. Deus ele pode operar milagres na terça? Pode. Deus pode operar milagres na quinta? Pode. Na sexta? Pode. No sábado? Pode. No domingo? Também pode. Agora o domingo é o dia que nós temos mais disponibilidade para buscar, porque a maioria não trabalha. Mas mesmo assim, tendo disponibilidade, a gente não prioriza. O que eu estou priorizando está determinando quem está me governando. Amém, igreja? Olha, o descanso ele é importante. Mas entenda que o descanso demais se torna preguiça. Amém? Quando eu estou cansado, eu preciso parar. Mas se eu já descansei e quero ficar parado, aí eu já estou fugindo da responsabilidade. E Jesus, ele não fugiu. Eu acho glorioso isso. Jesus, ele veio cumprir as profecias bíblicas. Aquilo que os profetas falou acerca dele, ele veio e cumpriu. Ele mostrou que ele era o bom pastor e o provedor.
Glória a Deus. Aqui, voltando para Mateus, capítulo 14, eles foram para, no versículo 13 ainda, diz que eles foram para um lugar deserto. Só que Mateus, ele, no entendimento dele, ele achou que não tinha necessidade de falar para os judeus para onde Jesus tinha ido. Já outros autores, eles informaram a localidade, né? Esse lugar que Jesus foi é Betsaida. Betsaida em hebraico queria dizer casa da pesca. Amém, igreja? Essa Betsaida ela era localizada na costa nordeste da Galileia. E de Betsaida tinham 3 discípulos que eram naturais de lá: Pedro, André e Filipe. Se você olhar em João, capítulo 1, versículo 44, diz isso. João, ele escreveu esses detalhes. Ele mostrou que Filipe, André e Pedro eram da cidade de Betsaida. Outra informação importante, amados, é que essa cidade, ela viu esse milagre maravilhoso de Jesus, e essa cidade, ela não creu em Jesus. Por isso que eu digo que o milagre, amados, ele é um sinal para comprovar quem Cristo é. Porém, a gente não pode se apoiar no milagre para ser salvo. O milagre, ele é o meio para que a gente reconheça Cristo. Jesus, ele fez esse grande milagre em Betsaida, e essa cidade não reconheceu esse milagre. Tanto que no capítulo 10 de Lucas, vamos abrir Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, quando Jesus ele envia os 72 discípulos, aí no versículo 13 diz assim, encontraram? Lucas 10, versículo 13 diz, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Por quê? Porque os milagres que foram realizados entre vocês, se o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Bem, igreja, então, olha só, essa cidade, ela não creu em Cristo. E o milagre é para a gente crer. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação, ele estava dizendo quem ele era. Ele estava dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando a gente vai para João, capítulo 6, a gente vê Jesus ele tendo uma discussão sobre isso. Olha só, João, capítulo 6. A partir do versículo 25. João 6, a partir do versículo 25. Diz assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha, depois que Jesus fez o milagre, foi para o outro lado, o povo foi atrás dele de novo. Mas agora o povo estava indo atrás, não por causa do sinal. Estava indo atrás para que Jesus desse de novo comida para eles. Olha que coisa. Jesus, ele não quer, amados, que a gente esteja nessa dependência o tempo todo dele. Sabe por quê?
Porque ele nos deu mãos e pés. Sabe para quê? Para trabalhar. O que é que a palavra diz? Digno do salário é o... Paulo foi usado para dizer, olha, não vivam ansiosos. Esses que querem comer sem trabalhar, não deixem. Quem trabalha, se alimenta. Quem não trabalha, passe fome. Mas Jesus, ele veio para nos ensinar como viver. Ele quer que nós sejamos dependentes dele espiritualmente, não materialmente. Todo dia a gente está, Jesus, faz um milagre na minha finança. A gente não se controla financeiramente, a gente compra o que não pode, a gente faz além do que ganha, aí depois, Jesus, todo ano, 10 anos e do mesmo jeito, Jesus, estou precisando de um milagre financeiro. Manda alguém me dar 50 mil reais, Jesus, para quitar minhas contas. Aí, se Jesus der o tempo todo, sabe o que vai acontecer? O comodismo. E o Senhor conhece os seus. Não é? Olha, o povo judeu é um povo que gosta de trabalhar, por isso que é um povo tão próspero. Nós temos habilidades, nós temos sabedoria, nós temos conhecimento, nós temos que usar o que temos. Se você, o dinheiro que você ganha no lugar está pouco, faça o seguinte, Senhor, me diga o que é que eu posso fazer para ganhar mais. Peça a Deus uma iluminação. Senhor, olha, me dirige, porque, Senhor, o que eu ganho está pouco para minha família. E o Senhor disse que eu tenho que comer o melhor dessa terra. Senhor, como é que eu posso aumentar a minha renda? De forma lícita, de forma justa, de forma honesta. Deus vai dizer. Deus vai instruir. Eu conheço uma pessoa que ela estava passando condições financeiras. Ela tinha uma empresa, mas a empresa dela não estava dando certo. E ela não queria se desfazer da empresa porque já era um negócio que já veio de família. Mas ela foi conversar com o Senhor disse, olha, venda e mude de atividade. Aquela pessoa passou, ela mudou e foi para uma atividade totalmente diferente do que ela fazia. Foi quando o Senhor começou a fazer essa pessoa prosperar. Olha, como é importante a gente ouvir o comando de Deus, ouvir a voz de Deus. Ah, mas é porque eu já aprendi essa função vem de gerações. Não. Se apega a essas coisas, não. O pai, ele disse, ouçam o filho. Eu preciso ouvir Jesus em tudo. Até no trabalho, sim. Porque o teu trabalho tem que glorificar Cristo. Se você está num trabalho que é o tempo todo envergonhado, recebe pouco, está glorificando Cristo em quê? Como é que você vai ser o mantenedor do reino de Deus? Sabia que Deus também te escolheu para manter o reino dele? Aqui tem empresários. Aqui tem pessoas que serão muito ricas. Mas, amado, depende também do anseio. Com propósitos lícitos e corretos. Você não quer ficar rico para andar de lancha no mundo inteiro, não. Você quer ficar rico para contribuir com os projetos de Deus. Eita, tem 10 missionários que querem ir lá para a África, para a China. Olha, eu vou bancar vocês. Quantos anos é essa missão? Precisa de quanto? Vou pagar as cestas básicas de vocês, a moradia, os transportes, o que vocês precisarem, eu vou manter vocês de tudo. Vão lá fazer a obra. Se você não pode ir, você pelo menos financia quem vai. Eu preciso contribuir no reino de alguma maneira. Se eu não evangelizo, eu preciso bancar quem evangeliza. Mas às vezes a gente não quer fazer nenhuma coisa, nem outra, está acomodado espiritualmente.
O comodismo é uma praga. O comodismo, ele rouba sonhos, ele rouba planos, ele rouba conquista. É pior que um câncer. Sabia disso? O comodismo, ele nos impede de crescer intelectualmente. O comodismo nos impede de ler. Eu não consigo ler não o livro, pastor, porque é preguiçoso. Desculpa. Porque se você pegar o livro, sabe ler e não quer ler, é preguiça. Pega o livro, lê uma página por dia. Você vai gostar no dia, você vai ler 10 páginas. Vai gostar, depois vai ler 20 páginas. E quando você vem em uma semana, vai acabar o livro. Porque a nossa mente, sabia que a nossa mente, ela é aquilo que você determina ela ser? Quanto menos você quer ler, menos a sua mente vai querer. Quanto mais você lê, mais ela vai querer. Você tem que treinar a sua mente. Você tem que mostrar para a sua mente quem está no comando. E quem está no comando não é nem você, é o teu Senhor. E Ele quer que você cresça em graça, em conhecimento, em sabedoria, em maturidade, em espiritualidade. Ele quer que você cresça em tudo. Só que a gente às vezes relaxa, se acomoda e diz, é falta de tempo. É o cansaço. É o trabalho. É fulano. É a condição financeira. Não, gente. Tem livros na internet que você pode baixar. Tem sites específicos que são de graça. Baixe e lê no celular. Pastor, mas é ruim ler no celular. Eu achava também. Mas quando eu me vi na necessidade de fazer isso, eu comecei a ler pelo celular. E deu. A gente é um ser que consegue se adaptar às situações. Mas tem que haver um desejo. Se não houver o desejo, nada acontece. Quando você não sonha, nada acontece. Quando você não planeja, nada acontece. Quando você não tem planos, nada acontece. Igreja, vamos fazer planos. Vamos sonhar, mas não tenho nenhum sonho. Sonhos de Deus. Amém. Sonhos de Deus. Não fico o tempo todo lamentando. Mas não sou nada, não sou ninguém, não tenho... Não! O bom pastor veio. E o bom pastor está aqui para te dar início em tudo. Aquele povo estava com fome e não tinha como se alimentar. Jesus fez o quê? Proveu. Já nessa situação aqui, o povo tinha como ir atrás de pão, mas não quis. Quis que Jesus fizesse um novo milagre. Às vezes a gente quer facilidade demais. Vou continuar a leitura. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. Olha só o que é que Jesus diz, não trabalhe pela comida que se estraga. Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Que comida é essa? É uma comida espiritual. É o alimento que só Jesus tem. Jesus, ele é o verdadeiro pão, o pão da vida. Aí o 28 diz, então lhes perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, creia naquele que ele enviou. Eu preciso crer em Cristo. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Quem foi esse que desceu do céu para dar vida? Jesus. O maná nasceu na terra, não veio do céu. Na verdade, caiu, mas não foi propriamente do céu. Amém, igreja? Então Jesus está mostrando que ali, aquele alimento, era um alimento físico, era um alimento que se estragava, era um alimento que apenas supria necessidade física. Jesus, ele veio suprir as necessidades, todas elas, a física e a espiritual. Porque Jesus é o único que pode dar vida, vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso. Então, Jesus queria que aquele povo cresce nele por isso. E o ensinaço que Jesus estava fazendo não era para o povo toda vez dizer, faça mais um, faça mais um, faça mais um, faça mais um para eu crer. Não. Queria imitar Gideão. Tinha um propósito. Gideão estava ali com medo. O Senhor tinha uma grande obra para fazer através de Gideão. E naquele momento Deus sabia que Gideão precisava que ele fizesse aquilo. Gideão não tinha o Espírito Santo para guiá-lo. Amém, igreja? Então, o que Gideão foi pedindo, Deus fez. A lã molhada, a lã seca, a terra, a grama molhada. Começou e o Senhor, tá, Gideão, vou ter paciência contigo. Te entendo. Ainda o pão da vida não veio. Ainda o meu espírito não veio sobre toda a carne. Então tá, vai ser assim. Mas o povo queria continuar nessa. Faz mais um milagre, Jesus. Eu preciso ver mais um milagre para que Jesus, eu já fiz tantos. Em Betsaida, Jesus curou todos os enfermos. Em Betsaida, Jesus alimentou uma grande multidão. Olha, inclusive, todos não dizem não, mas Mateus ele diz que entre os homens tinha 5.000, sem contar mulheres e crianças. Eu fui ver porque foi que Mateus disse isso, né? Mateus estava escrevendo para judeu, e Mateus disse isso porque os homens não podiam comer com mulheres e crianças em público. Em público tinha que ficar a mulher reservada com as crianças num lugar e os homens em outro para se alimentar. Por isso que na contagem só conta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, eu também estava vendo que quando Jesus ele fala para Filipe, Filipe, alimente a multidão. Filipe, Senhor, 200 denários não é o suficiente para alimentar esse povo. Aí, eu estava olhando que um denário é uma moeda de prata, que era usada muito no Império Romano, né? Equivalia a um dia de trabalho, né? Então, 200 moedas equivaliam a 200 dias de trabalho, que é aproximadamente 8 meses de trabalho. Um denário dava para comprar 8 quilos de pães. Quando eu fiz a multiplicação, 8 quilos vezes 200 deu 1.600 quilos. Se cada um comesse um pão de 50 gramas, dava para fazer 32 mil pães. Ou seja, 200 denários dava para comprar 32 mil pães. Então, ali não tinha só 5.000 pessoas. Né? Porque a gente vê que Filipe era um bom matemático, né? Senhor, 200 denários não é o suficiente para alimentar ele. Olha só como ele era bom de matemática. Né? Mas a gente vê que 200 denários dava para comprar 32 mil pães. Então, tinha uma multidão muito grande e Jesus fez esse milagre. Então, todo mundo comeu e ainda sobrou quantos cestos? 12. E Jesus multiplicou 3 pães e 2 peixinhos, que era um jovem que estava com esse alimento. Não, primeiro, o milagre. Foi 3. No segundo, que foi mais. Deixa eu abrir aqui, só para a gente confirmar. Mateus 14. Era 5 pães mesmo. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos. Era 5 pães. Não sei porque na minha mente ficou 3. Obrigado. Era mais pesado.
Era um pão bem, então era um pão aproximadamente de 50 gramas, mas mesmo assim 16 mil. Muito. Né? Então Jesus ele fez esse grande milagre, tudo para revelar quem ele era e para revelar que ele era o pão que veio do céu, mostrando que ele é superior a Moisés. O povo, quando ia usar as situações, falava muito de Moisés, mas porque Moisés fez isso? Moisés foi o grande profeta, a lei de Moisés, e Jesus, ele era a palavra de Deus escrita. Jesus, ele era o verbo encarnado. Né? Por isso que em Hebreus, o livro de Hebreus foi escrito justamente para mostrar a superioridade de Cristo a todos os outros, aos anjos, aos profetas, a Moisés. Tanto que a palavra vai mostrando Jesus e Moisés, Jesus e os anjos, vai comparando um com o outro e mostrando que Jesus é superior a todos, porque ele é o grande eu sou. Amém, igreja? Então, esse milagre era para isso. Era para revelar esse Cristo, que além de ser o bom pastor, era aquele que iria cuidar, era aquele também que iria alimentar, porque ele era o pão da vida. Amém, igreja? Só para finalizar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Versículo 35 diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eita, que tremendo. Quando a gente olhar para Jesus e crer nele, por mais que morra, ele vai ressuscitar. Ele vai nos ressuscitar para a gente estar com ele para sempre. Então a gente precisa crer que em Jesus há provisão de tudo. A provisão de tudo. Amém, igreja? Então a igreja precisa ter esse entendimento. Então, esse milagre, amados, era um milagre tão importante porque ele revelava tudo isso. Por isso que os 4 evangelhos falam desse milagre consecutivamente. Então, como eu disse no início, além desse, o outro milagre que fala dos 4 evangelhos é a ressurreição. Mas nenhum milagre é citado pelos 4 evangelhos. Isso mostra a importância desse milagre. E a gente precisa ler com essa ótica, reconhecendo quem é Cristo, porque Cristo veio, porque nós temos que olhar para ele, porque nós temos que imitá-lo, nós temos que segui-lo. Amados, olha, imitar Jesus não é fácil, seguir Jesus não é fácil, mas tem que haver um esforço. A gente precisa despertar. Quanto mais a gente despertar e mais a gente olhar para ele, mais a gente vai ser transformado e vai querer imitá-lo. Quanto mais eu me distancio dele, menos eu vou querer imitá-lo. Essa é a realidade. Então o que acontece é que muitas vezes a gente se distancia e a gente quer dizer, é impossível, eu não consigo. Mas, gente, o Senhor quer que você se aproxime. Por isso que ele disse, vinde a mim, vinde a mim. Você não tem capacidade, você não tem força, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E sou eu, Jesus disse, sou eu que vou fazer, sou eu que vou curar, sou eu que vou operar, porque, amados, em tudo nós dependemos dele. Mas nós temos que entender que tem situações que tem que haver também a nossa ação.
Porque o que é para mim fazer, eu não posso encarregar ninguém, nem Deus. O que é para mim fazer, eu preciso fazer. Agora, o que é para Deus fazer, se você fizer a sua parte, aí vai ser glorioso. Porque Ele vai cooperar contigo. Jesus, Ele quer cooperar contigo em tudo. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, amados. Já está com 1 hora que eu estou aqui falando. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Olha, uma coisa eu sei. O Senhor, Ele tem provisão e o Senhor sempre tem mais. Mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ele é o Todo-Poderoso. Uma coisa que a gente tem que entender, quando Deus Ele olha para nós, Ele olha com compaixão. Ele olha com misericórdia. Às vezes a gente tem um